Como é possível o IDR atuar mesmo sem os cabos de fase conectados a ele? Quer entender por que isso acontece na teoria e na prática? Então se liga. Recentemente, um cliente entrou em contato informando que o IDR no QDC atuou e não era possível rearmar, pois qualquer tentativa resultava em novo desarme. Quando chegamos ao local, vimos que se tratava de um IDR tetrapolar de 30 mA, 63 A. O IDR fazia a proteção geral do QDC e foi ligado após um disjuntor tripolar geral de 50 A. O procedimento adotado para tentar descobrir qual circuito estava causando a atuação do IDR foi desligar todos os disjuntores de circuito, ligar o IDR e começar a ligar os disjuntores de circuito um a um até que o IDR atuasse novamente. Porém, mesmo com todos os disjuntores de circuito desligados, não era possível armar o IDR que novamente atuava. Decidimos então desligar o disjuntor geral e mesmo assim o IDR continuava atuando. Julgando ser uma falha nos contatos internos do disjuntor geral ou de algum disjuntor de circuito, desconectamos os cabos de fase da alimentação do IDR, que continuou atuando. Mesmo desconectando os cabos de saída, a atuação continuava. Então resolvemos desconectar o cabo neutro e só assim conseguimos armar o IDR. Concluímos então que o problema era no neutro e soltamos todos os cabos da barra principal. Armamos o IDR e começamos a conectar os cabos um a um até que o IDR atuou. Como os neutros estavam identificados, conseguimos descobrir qual circuito era alimentado por esse condutor. Era um circuito de um forno elétrico. Verificando a tomada, descobrimos que ela derreteu, talvez por mau contato ou corrente excessiva, e com isso, o borne terra da tomada encostou no borne neutro. O curto entre esses dois condutores, neutro e terra, estavam fazendo com que o IDR atuasse, mesmo sem a presença das fases. Você saberia responder por que isso acontece? Na teoria, podemos concluir que, como o esquema de aterramento é TN, temos conexões entre neutro e terra antes do IDR. Temos também correntes circulando no neutro a todo momento. Ao conectar neutro e terra novamente após o IDR, criamos um caminho para a corrente e uma pequena parcela começa a circular por esse ponto. Se a corrente atingir valores que estão dentro da faixa de atuação de um IDR, ele atua, pois não temos o comparativo entre uma corrente que entra e a outra que sai. Isso faz com que o núcleo interno do IDR considere uma fuga atuando instantaneamente. Para o IDR de 30 mA, a atuação pode acontecer a partir de 15 mA. Em uma casa, isso não é muito comum, pois se desligarmos o disjuntor geral, não temos mais circulação de correntes. Mas no caso de apartamentos, como o do nosso cliente, a coisa muda um pouco, pois posso não ter nada funcionando, já que meu disjuntor geral está desligado, mas a simples utilização de equipamentos por algum vizinho pode fazer com que a corrente se divida e uma parcela acabe circulando, pois todos os neutros e terras estão interligados. Mas não se preocupe caso isso já tenha acontecido com você, pois o fenômeno é mais comum do que se pode imaginar. Vamos ver na prática? Para simular na prática o que falamos na teoria, eu vou utilizar esse IDR de 30 mA, 63 A, ele é tetrapolar, eu tenho o terra e o neutro de um esquema TN, ou seja, existe uma conexão entre esses dois pontos antes do IDR, saindo do IDR, o neutro foi para esse barramento, eu vou ligar, eu não tenho cabos de fase nem na entrada nem na saída, e o que aconteceu foi o seguinte: quando houve um curto entre terra e neutro depois do IDR, com a tomada que derreteu, o que aconteceu foi isso. O IDR atua a todo momento. Se esse sistema permanecer dessa forma, eu não consigo armar o IDR. Eu vou tentar ligar por várias vezes e ele vai continuar atuando. O que está acontecendo? Para mostrar que tem corrente circulando aqui, devido aos meus circuitos estarem ligados, o que eu vou fazer? Eu vou soltar a parte antes do IDR, vou conectar no terra e nós vamos fazer a medição da corrente, porque se eu tentar ligar, fazer essa medição depois eu não vou conseguir, porque o IDR está atuando a todo momento. Muito bem, eu fiz uma derivação da entrada do IDR e vou fazer a conexão entre neutro e terra aqui novamente. Fazendo essa conexão, agora eu vou conseguir fazer a medição da corrente e nós vamos conseguir acompanhar quanto eu teria aqui. Vou usar esse multímetro na escala de corrente alternada. Vamos ver quanto eu tenho de circulação de corrente. 330 mA, 320 mA, variando um pouco. Essa corrente é suficiente, até muito elevada, para fazer o IDR atuar. Como ela está circulando, quando eu passo por aqui e o curto ocorre depois, como ela está circulando em apenas um dos polos, eu não tenho o outro polo para fazer a anulação dessa corrente. O núcleo do IDR, no núcleo do IDR, esse efeito não é anulado,
ele entende isso como uma fuga e é por isso que ele atua, mesmo que eu não tenha as fases conectadas. Lembra que nós falamos também na teoria que isso aqui é devido a correntes que estão circulando? Nesse momento que estamos fazendo esse vídeo, temos várias cargas na empresa ligadas. Eu vou provar para você, eu não vou conseguir desligar o nosso disjuntor geral, mas vou desligar algumas cargas para que você acompanhe esse valor diminuindo. Desligando alguns circuitos, eu já reduzi para 170 mA. Então esse fenômeno está relacionado com a circulação de corrente através de outros circuitos. E também, como mencionamos, se fosse um apartamento, como eu tenho o sistema da concessionária aqui de Belo Horizonte, tudo é interligado, neutro e terra, mesmo que eu tivesse tudo desligado, o simples fato de um vizinho estar ligando algum equipamento faria com que a corrente circulasse e parte dessa corrente circulasse por esse cabo, fazendo o IDR atuar, mesmo sem a presença das fases. Então, um curto entre neutro e terra em um esquema TN após o IDR pode sim fazer com que ele atue. Lembrando que se for um esquema TT, pode ocorrer a atuação, mas é muito menos comum devido à resistência de aterramento e devido ao fato de eu não ter a conexão entre neutro e terra antes de chegar ao IDR. Mostramos que é totalmente possível que o IDR atue por um curto-circuito entre neutro e terra, mesmo sem a presença das fases. Agora, além de saber que é uma situação muito comum, graças ao canal mais prático do YouTube, você também sabe por que isso acontece. Nos ajude a continuar trazendo testes práticos como esse aqui no canal. Compartilhe nosso conteúdo, se inscreva e deixe seu like. Siga a Eletricity também nas redes sociais, Facebook e Instagram. E se tiver uma sugestão de teste, deixe nos comentários. Até a próxima!